Então, olá, estou aqui novamente para a gente gravar mais um vídeo, agora falando da segunda sessão de mentoria organizacional dentro daquele protocolo da SBDC de 8 sessões. Lembrando que a segunda sessão ela também está dentro da fase da preparação, que é a primeira fase das 4 fases do programa de mentoria. Depois a segunda fase é a fase da ação. Dentro da fase da preparação, o mentor não aconselha. Por que ele não aconselha? Porque não tem estado de prontidão, né? Malcolm Knowles, com estado de prontidão para aprender. E vocês vão entender melhor isso quando a gente chegar na fase 3. E porque também Prochaska diz que a etapa da ação tem uma prontidão para a ação, que eles têm que estar pronto para agir, e aqui ainda não está pronto para agir. Não adianta a gente querer ficar refletindo, né? Porque existe uma grande diferença entre mentoria e terapia, né? E se você ficar ali conversando com o mentorado durante a etapa da preparação, gastando as suas ideias com o mentorado durante a etapa da preparação, muito provavelmente você vai apenas gerar reflexões e não ações. E aí não acontece o aprendizado, acontece um processo de no máximo gerar alguns insights, mas isso não se transforma em práticas. E você vai ver como é que o nosso modelo ele é muito mais pragmático, muito mais funcional do que apenas insights. Muito bem, sessão 2, já falamos lá quando nós falamos da sessão 1, se você não assistiu, é importante assistir os 4 vídeos que correspondem à sessão 1, que tem uma parte do nosso protocolo que se repete em todos os encontros. No caso aqui, o planejamento da sessão, ele é o mesmo, tem que deixar uns 15 minutos para você preparar a sessão de mentoria. A confirmação do horário local, um dia antes precisa dar uma ligadinha, mandar o WhatsApp para confirmar se o horário local está tudo ok, se aconteceu alguma coisa aí que possa estar impedindo que o encontro aconteça. A recepção do mentorado, que é chegar uns minutos antes, preparar o ambiente. E a avaliação do estado emocional, que é no dia, quando recebeu, fazer um quebra-gelo, ter uma conversa, observar as expressões faciais e tentar entender se está no estado emocional adequado para realizar o processo. Eu passei rapidamente porque isso foi trabalhado lá no primeiro vídeo do primeiro encontro, é uma coisa comum a todos. O que entra aqui como novidade, mas que vai estar em todas as demais sessões, é que agora tem o homework, que na primeira não tinha, que nós finalizamos a primeira sessão passando uma tarefa de casa, iniciamos a segunda retomando essa tarefa de casa, que no caso da tarefa de casa da primeira para a segunda sessão é fazer uma lista de atividades que tem a ver com a encomenda desse processo, com o objetivo, o macro-objetivo desse processo. Então, lembrando, lá no final da primeira sessão, foi passado para o mentorado que ele buscasse, por exemplo, se a competência era visão estratégica, que ele buscasse livros, vídeos, textos na internet sobre visão estratégica, e que à medida que ele fosse fazendo a leitura e assistindo esse material ao longo dessas 3 semanas entre a primeira e a segunda sessão, que é o prazo que a gente entende ideal para essas semanas, depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do porquê desses prazos, porque o prazo não é menor e nem maior, e que não tem nada a ver com os 21 dias lá do Maxwell Maltz, né, da psicocibernética, que ele fez a pesquisa, aquela que dizia que levava 21 dias para mudança comportamental. Não tem, e se vocês querem entender melhor no livro da mentoria organizacional a gente fala mais sobre isso, não é o objeto aqui. Mas então depois desse intervalo das 3 semanas, o mentorado ele vinha fazendo uma listinha onde ele colocava o que uma pessoa com excelência em visão estratégica, se tivesse no lugar dele, faria, né? Então, ele, ao ler sobre o material de visão estratégica, ele, pô, que legal, esse assunto aqui tem a ver comigo e isso aqui é legal de eu começar a fazer. E aí ele começa lá, pô, por exemplo, não ser tão operacional,
uma pessoa com visão estratégica, uma atuação mais estratégica, ela não fica tão na operação, ele não fica tão no microgerenciamento. Ao tomar as suas decisões, ele percebe o impacto que essas decisões têm no futuro e assim por diante ele vai fazendo a sua relação. Então, quando ele vem para a sessão 2, nessa etapa do homework, ele vem com essa lista pronta. Então, começa a sessão apresentando a lista para o mentor. E aí o mentor, ele vai trabalhar o detalhamento da encomenda, que nós trabalhamos isso bem lá no workshop 1, nós fizemos no finalzinho um exercício com o detalhamento da encomenda. O que é o detalhamento da encomenda, né? Então tem uma encomenda inicial, nós estamos trabalhando aí com visão estratégica, mas poderia ser liderança, poderia ser delegação, poderia ser ser mais assertivo, poderia ser equilíbrio emocional, enfim, poderia ser qualquer coisa, tanto do domínio técnico, por exemplo, domínio técnico poderia ser domínio da fluência em inglês, né? Domínio de determinado equipamento, né? Poderia ser, por exemplo, melhoria na gestão financeira, que tem questões técnicas envolvidas. Então pode ser tanto uma área mais técnica, que envolve muito mais o conhecimento e a habilidade, como de questões comportamentais, que tem a ver mais com a atitude, com a proatividade e com o comportamento propriamente dito. Bom, uma vez definida então essa encomenda, aqui na seção 2 a gente vai preparar o terreno para tirar a subjetividade dessa encomenda. Vou explicar isso para entender o que é essa subjetividade. Por exemplo, eu estou aqui numa sala. Se nós pegarmos aqui e dermos uma olhada na sala, essa sala ela tá limpa, né? Então, se fosse dar uma nota para a limpeza dessa sala, uma nota 9 para a limpeza da sala. Muito bem, eu consigo, com uma certa subjetividade, dar uma nota para essa sala. Agora eu saio dessa sala e volto daqui a 6 meses e entro na sala e aí uma pessoa me pergunta: Marcos, essa sala hoje está mais limpa ou menos limpa do que há 6 meses atrás? É muito difícil saber, porque é muito subjetivo, parece que está igual. Essa que é a verdade, parece que está igual. Então, avaliar o desenvolvimento, ele precisa critérios. Não dá para ser uma coisa assim tão ampla quanto limpeza, né? Uma coisa assim tão geral, precisa ser mais específico. Quando eu falo da visão estratégica, ou da liderança, ou da ansiedade, ou da organização, ou da gestão financeira, eu também preciso ser mais específico. Vamos pensar na sala. Se eu passasse a mão no marco da porta, provavelmente o marco da porta ia me deixar minha mão cinza. Se eu fosse olhar de perto o vidro, provavelmente eu ia enxergar o vidro marcado. Se a gente começar a olhar o chão, vai ver que tem, já estou vendo aqui umas coisas no chão que já não daria mais, para o chão não daria uma nota 9. Então, se eu, em vez de quantificar a nota da sala como um todo, por exemplo, o vidro dessa mesa aqui, a nota, depois que eu botei minhas mãos, a nota deve ser um 5. Então, se eu começar, em vez de dar a nota geral, eu dividir a sala em indicadores, em pontos de atenção para a limpeza, e para cada ponto de atenção eu olhar para ele e dar uma nota para esse ponto de atenção, e esquecer a nota geral ela é um resultante dessas notas intermediárias, eu consigo daqui a 6 meses voltar aqui e olhar, bom, o vidro está melhor, ele era 5, agora quanto ele é? Agora ele está melhor do que 5. Vou passar a mão ali no marco, ele estava sujo, eu tinha dado 0 para ele, agora eu passei a mão, agora já está merecendo um 6, e assim eu vou quantificando. Então, na competência
exatamente da mesma forma. Eu preciso desdobrar ela para conseguir ter esses indicadores. É certo que tu vai me dizer, mas ao botar a nota no vidro tem uma subjetividade, porque talvez uma pessoa dê 5, outra dê 7, outra dê 6, tem uma subjetividade, mas é muito menos subjetivo do que quando eu estou falando de uma nota geral. Né? Essa nota geral ela é muito menos subjetiva e com muito mais dificuldade de avaliar o desenvolvimento. Então aqui tem uma sacada, aqui está, digamos assim, o nosso pulo do gato que a gente está abrindo aqui para vocês. A grande descoberta está na simplicidade, a gente precisa desmembrar isso. E como que a gente faz para desmembrar? Mais simples ainda. É preciso fazer uma única pergunta. O que uma pessoa com a competência que está sendo trabalhada faria se estivesse no seu lugar? Essa é a pergunta. Então, vamos substituir. O que uma pessoa com excelência em visão estratégica faria se estivesse no seu lugar? O que uma pessoa com excelência em gestão financeira faria se estivesse no seu lugar? O que uma pessoa com fluência em inglês faria se estivesse no teu lugar? Pô, como assim pessoa com fluência em inglês faria? Ela participaria de uma reunião com um fornecedor americano e ela conseguiria se comunicar e entender sem precisar de apoio de ninguém e finalizar o processo entendendo completamente a situação. Ok, então essas coisas. Ela receberia um contrato de uma relação comercial e conseguiria tomar decisões sobre o contrato. Então veja que para qualquer coisa essa resposta ela é válida. E como ele fez aquela listinha como tema de casa, aquela lista vai servir de apoio para essa atividade. Bem como o mentor, já sabendo que ele vai ter que apoiar o mentorado nessa atividade, também preparou na etapa do planejamento a sua própria lista. Sabendo, olha, vai trabalhar lá a visão estratégica, então deixa eu fazer a minha listinha do que eu imagino que são as competências, as atividades da visão estratégica para esta atividade, da atividade do mentorado, e vou levar a listinha, deixo o mentorado fazer, e depois que o mentorado fazer, eu trago as minhas sugestões, perguntando, tu não acha que isso também é importante de constar? Bom, depois que o mentorado ele fez essa lista, tem uma outra etapa que é olhar a subjetividade dessa lista, porque muitas vezes ao fazer essa listagem, o desdobramento ainda tem um grau de subjetividade. Eu costumo dizer, tem coisa dentro aí, né? Não tá limpo. Por exemplo, ele colocou lá dentro da visão estratégica delegação com eficiência. Delegação com eficiência é muito subjetivo. O que é delegação com eficiência? Então, depois que ele fez a lista, a segunda etapa dessa atividade é ir lá e marcar quais são daquela lista aqueles que precisam ser melhor detalhados, que ainda estão subjetivos. Depois que fez isso, para cada um desses reserva, aquele restante está pronto, e vamos fazer a mesma pergunta. O que uma pessoa que é excelente em delegação com eficiência faria se estivesse no teu lugar? Então, aí ele vai desmembrar para cada um desses. Então, ele responde para a delegação com eficiência e ele desceu um nível. E assim vai fazer com todos. Depois que fez com todos, verifica se ainda tem subjetividade, marca a subjetividade, se reserva o que não é subjetivo e faz novamente. Fazendo isso, ele desce mais um nível. E assim sucessivamente, até que não tenha mais nada com subjetividade. A lista fica gigante. Pois que a lista ficou gigante, o que ele precisa fazer? Ele precisa dar uma nota
para ele em cada um dos itens, para ele poder então perceber aonde que ele está, e precisa, depois que ele deu a nota, dar uma meta. Bom, eu estou aqui, hoje a minha nota é 5, quanto eu quero estar ao final do processo de mentoria? Eu posso estar, eu quero estar 10 em tudo. Bom, tem coisas que talvez nem interesse ser 10, eu vou ficar perdendo tempo tirando manchinha de vidro, esfregando o marco da porta, se não faz sentido. Então ele vai escolher aqueles que tenha primeiro a maior impacto para botar aquilo que vale realmente um 10. E aqui tem outros que mesmo que vale um 10, não dá tempo de chegar a 10 no tempo que eu estou trabalhando. Vamos pensar se ele estivesse trabalhando fluência de inglês, o processo de mentoria levando 8 meses e ele num estágio com nota 2. Para ele chegar num 10, em 8 meses ele não vai chegar nesse 10. Então ele vai botar uma nota menor para que ele possa, digamos assim, ter uma meta que seja desafiante, mas que não seja impossível. Ok? Essa é a situação. Depois que ele botou então nota atual, meta, ele vai botar lá no final uma nota, ou aliás, uma prioridade. Quais dessa lista enorme que ele fez, aonde ele vai se focar? Qual é a minha lei de Pareto, né? Por exemplo, se eu estivesse limpando a sala, o que é fundamental para dar a sensação de limpeza na sala? Bom, a mesa, no caso dessa sala, o chão e os vidros. Se eu tivesse que escolher 3 itens, seria esse. Eu estando com isso bem limpo, eu digamos assim, tenho uma sala limpa. Depois eu tenho alguns outros que seriam um segundo nível. Então ele pode marcar quais são os itens que têm maior relevância numa coluna que nós temos na nossa planilha chamada de prioridade, e com isso ele vai começar a dedicar o programa dele, as ações, para aquelas que são mais prioritárias. Bom, por fim, o que ele precisa fazer? Ele precisa compartilhar esta planilha com o seu gestor, porque, como disse, esse processo de mentoria ele é feito entre o líder, liderado, e o mentor. Então o mentor e mentorado construíram juntos essa planilha. Agora é legal de ir lá, se é que foi feito junto com o liderado a encomenda, com o líder a encomenda, então agora vai lá, leva para o líder para ver se faz sentido para ele, uma discussão, e se faz sentido, se tem algum ajuste, ajusta para na próxima sessão, que é a terceira, a gente mudar de fase e ir para a fase da ação. Bom, a sessão 2 ela não acabou, a gente ainda tem mais algumas atividades para fazer da sessão 2, essa que eu falei agora é a mais importante, mas eu vou gravar um outro vídeo que é para a gente poder olhar com mais detalhe as outras 2 atividades, não pegar ela aqui no meio do vídeo quando já pega você cansado, tá bem? Um abraço, até mais, não deixe de assistir.